Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Margarida Maria Alacoque, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, e mais uma vez eu peço a vocês que nos ajudem na divulgação do nosso trabalho, compartilhando, curtindo, comentando o nosso conteúdo. Fique à vontade de mandar críticas, mandar sugestões logo abaixo, enviar, existe o botão aí de compartilhar, então compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, dura tão pouco e para nós faz tanta diferença que a mais pessoas cheguem a este conteúdo, que o YouTube vai mostrando que este conteúdo é relevante, vai fazendo a evangelização chegar a mais pessoas. Então peço a vocês que nos ajudem aí a evangelizar. Se você não é inscrito no canal, que você possa se inscrever e convidar outras pessoas a também se inscreverem para fazer parte dessa família, fazer parte desse canal e dessas discussões que semanalmente a gente se propõe a fazer com o objetivo de propagar a verdade, acima de tudo, a verdade. Pois bem, na proposta de hoje, a gente quer comentar então a abertura das Olimpíadas e todas as profanações, essa falta de respeito referente ao cristianismo. Não para treta, não para criar problema, esse nunca foi o nosso intuito aqui, mas para fazer uma reflexão mais profunda acerca disso, para que nós católicos possamos ficar atentos a essas coisas que acontecem no âmbito da nossa sociedade e entender historicamente, do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista espiritual, o que isso na verdade significa. Para entender bem o que está se passando, eu convido vocês a assistir uma outra aula nossa sobre o Sagrado Coração de Jesus, em que eu falo de Santa Margarida Maria Alacoque e de toda a revelação do Sagrado Coração de Jesus no contexto em que ela aconteceu. E essa aparição, assim como a aparição de Nossa Senhora em La Salette, de Nossa Senhora das Graças, de Nossa Senhora em Fátima, estão todas essas aparições interligadas no âmbito em que o Ocidente caminhou. Sim, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não cessa de falar através de seus santos nessas aparições, utilizando aí de Santa Catarina de Labouré, utilizando das pessoas que disseram sim a ele, dos pastorinhos de Fátima, e assim sucessivamente, de Santa Bernadette, utilizando desses fenômenos espirituais para falar também sobre aquilo que estava acontecendo no mundo e alertar ao mundo sobre aquilo que viria. É claro que a gente tem que entender a revelação sempre como um condicional. Quando Deus revela alguma coisa, aquela coisa pode acontecer ou não de acordo com a atitude do homem. Então, a gente vai antes das Olimpíadas para entender bem essas profanações e essa falta de respeito com o cristianismo que acontece mundo afora. Não só na França, mas em outros lugares também, no mundo inteiro, na verdade. Pois bem, lá no nosso vídeo nós comentamos com vocês que em 1673 aí, nós temos o início das revelações do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus Jesus já tinha aparecido dessa maneira a outros santos, mas aparece de um modo todo especial a Santa Margarida, Maria Alacoque, e aparecendo então a ela vai ser a responsável pela propagação dessa devoção. E aí Jesus aparece com o seu Sagrado Coração, cercado de espinhos, fala ali sobre os pecados dos religiosos, e ele pede então a consagração da França ao seu Sagrado Coração. Nós temos então, nesse período, a França vivia um regime de monarquia, em que Luís XIV, chamado aí então de o Rei Sol, era o rei vigente à época. Então apresentam a ele esse pedido da santa, de Jesus, na verdade, através da santa, de que a santa precisaria ser consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. Entretanto, o pedido não foi atendido. E quando Deus pede uma coisa e nós não obedecemos, certamente o mal acontece. E um século depois, 1789, a gente tem então o estopim dessa confusão, que é a Revolução Francesa.
A Revolução Francesa ela vai estar interligada, então, com a coisa que nós vemos até hoje. A Revolução Francesa, na verdade, ela prepara o território para o advento, então, da Revolução Russa. Existe uma relação aí com os filósofos, como a gente vai comentar à frente, mas prepara o território no mundo para a Revolução Russa, para, na verdade, a propagação das ideias do comunismo, né, barra socialismo mundo afora. E tudo isso vai sendo descrito através dessas aparições que nós já comentamos aqui. E aí, né, a França não é consagrada ao Sagrado Coração de Jesus como o Senhor pediu através de Santa Margarida Maria Alacoque ao rei, na época, né, Luís XIV. E então acontece, né, a Revolução Francesa. Chama muito a atenção na abertura, já comentando sobre a abertura, né, das Olimpíadas, um momento parecia como se fosse um show, né, e algumas pessoas tocavam uma espécie de rock. E aí algumas fitas vermelhas representando o sangue eram então jogadas, eram então ali dissipadas, representando as pessoas, o sangue que foi derramado pela Revolução Francesa. Há na França um orgulho muito grande referente às pessoas que foram assassinadas, as pessoas que foram mortas no período da Revolução. Gente, isso é tão bizarro, que se você for à França, existe, por exemplo, em Paris, né, de modo especial, existe no metrô, uma parte do metrô em que existem vários ossos empilhados. Existe o Le Catacombes, que é um terreno subterrâneo em que você vai visitando. Quem quiser, né, nos meus destaques tem França, é escrito lá França 1 e França 2. E eu visitei esses lugares e tirei fotos. E vocês têm a oportunidade de ver lá. Por quê? O que aconteceu ali? Ali no Le Catacombes como eu falei, num subterrâneo, com muitos e muitos ossos empilhados, crânios e mais crânios empilhados. Fêmurs, um em cima, fêmur, né, vários ossos, né, um em cima do outro, húmeros, e assim sucessivamente, num grande corredor. Mataram tanta gente devido à Revolução Francesa e todas as outras revoluções que se sucederam ali, que eles não tinham mais onde colocar tanta gente. E aí, por conta disso, foram pegando e empilhando aqueles ossos, os cemitérios totalmente lotados, foram empilhando aqueles ossos, seja ali no metrô, seja então no Le Catacombes, né, nas catatumbas, né, traduzindo então para o português, com o objetivo de se livrar daquela quantidade de ossos. Eles se orgulham de ter matado muita gente. Se orgulham de ter matado milhões de pessoas em prol do ideal que não deu em absolutamente nada. Pessoal, depois da Revolução Francesa, a França nunca mais voltou a ser o país mais importante da Europa. Que revolução importante é essa em que o país não consegue uma ascensão social, uma ascensão do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro? Mostrando para nós que todo este caminho sombrio que a França começou a traçar lá de trás, ele não levou a França a lugar absolutamente nenhum. Existe uma frase que diz que o peixe começa a apodrecer pela cabeça. E foi justamente assim que esse ideal, a Revolução Francesa, foi então foi sendo moldada. Nós temos filósofos à época aí, né, Robespierre, Rousseau, que foram trabalhando no francês, né, de um modo geral, uma ideia, uma mentalidade anticlerical, uma mentalidade anti-igreja e uma mentalidade anti-monarquia. Né? Nesse sentido, tem uma frase extremamente célebre, né, muito conhecida, né, que o homem só será verdadeiramente livre quando a cabeça do último rei for decepada sobre as tripas do último padre. Ou seja, precisamos eliminar os reis, precisamos eliminar os padres, precisamos eliminar a igreja. E há desde sempre na França, desde sempre não, né, mas desde esse período revolucionário, essa mentalidade que vai sendo implantada no coração, na mente dessas pessoas, e vai se dissipando de uma maneira muito triste. Né? Foi São João Paulo II que perguntou, né, à França, na sua visita, né, França, o que fizeste com o vosso batismo? E é curioso, né, porque a França é um país de origem católica. Para quem não sabe, todas as igrejas de Paris, elas são consagradas
a Nossa Senhora, né? Você tem, por exemplo, Notre Dame, a Catedral de Notre Dame, tão importante. Notre Dame, em francês é Nossa Notre Dame, Senhora, né? Catedral de Nossa Senhora. Você tem lá Notre Dame des Champs, Nossa Senhora dos Campos, e assim sucessivamente. Elas são dedicadas, então, né? Você tem várias igrejas lá dedicadas, então, a Nossa Senhora. Um país em que você vai visitando, igrejas assim, milenares até, nós temos lá. O Paris, de um modo especial, é uma cidade muito antiga, que data aí o seu começo desde a época do Império Romano. Não com o nome de Paris, mas, claro, mas já havia ali uma população, uma civilização razoavelmente bem organizada. E nós vemos, então, um país que foi se destruindo do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Então, essa revolução não trouxe essa liberdade que acreditava-se, né, que ela, então, traria, né? E como eu falei, às custas de ter matado muitas pessoas, de ter feito mal a muitas pessoas. Então Nossa Senhora, como eu disse, aparece então a Santa Margarida, Jesus aparece no Sagrado Coração de Jesus para Santa Margarida Maria Alacoque. Nós temos então a aparição em 1830 de Nossa Senhora das Graças. E aí você pode ir também no nosso vídeo, nós temos um vídeo chamado Aparição de Nossa Senhora das Graças, em que eu comento mais a fundo isso e todo o contexto em que se dava. Então, ver essa aula sobre essa aparição. E é muito interessante que Nossa Senhora avisa, então, a Santa Catarina Labouré, que o rei, na época, né, Carlos X, seria deposto e que muito sangue jorraria. Ele fala isso para ela e já em julho daquele mesmo ano, acontece isso, o rei vai ser deposto, né? E mais uma vez, muita gente é assassinada. Foi a Revolução de 1830, né, a Revolução de Julho, na verdade, um desdobramento, digamos assim, é ainda a Revolução Francesa, um desdobramento, né, dessa revolução, começou aí em 1789. Pois bem, Nossa Senhora aparece, então, ela continua, então, avisando, continua aparecendo, né, na aparição polêmica, então, de La Salette, né, mais tarde, um pouco, 1846, chorando e falando de modo especial sobre o pecado dos religiosos. Então, em 1858, ela aparece em Lourdes, né, existe uma ligação importante aí sobre em relação a essas aparições. E o céu, o homem aprontando, né, o homem indo por um caminho ruim, um caminho de perdição, e o céu sempre avisando, e o céu sempre avisando. E sempre é assim, sempre foi assim e vai ser assim. Na história da salvação, a gente pode fazer uma comparação com Moisés, por exemplo, em que o povo pecava e vinha o Senhor e falava com Moisés, e através de Moisés, aquele povo, convidando aquele povo a retornar à presença do Senhor. E é assim também na nossa vida, enquanto nós vamos por caminhos que não são de Deus, e então o Senhor manda os seus profetas, manda as circunstâncias, as situações, nos falando e nos avisando: Vinícius, esse caminho não é bom, vamos mudar de caminho, vamos mudar a rota e a trajetória. Então, Nossa Senhora se apresenta, né, a Bernadette com o seu Imaculado, dizendo, né, que eu sou Imaculada Conceição, pouco tempo após o dogma, né, a proclamação do dogma. E aí, por fim, Nossa Senhora, então, aparece aos 3 pastorinhos em 1917, falando, naquele período de guerra, avisando, então, mostrando, então, o seu Imaculado Coração, esse Imaculado Coração, como ela já tinha se identificado lá em Lourdes para Bernadette, e avisando, né, sobre a Revolução Russa, pedindo, então, a consagração, que o Papa consagrasse a Rússia, não o mundo, mas a Rússia, ao seu Imaculado Coração, para que a Rússia não espalhasse, então, os seus erros pelo mundo. É muito interessante essa condicional presente na revelação. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar sempre atentos. Então, chama muito a atenção, né? A gente mais à frente vai tratar com vocês, nós vamos falar sobre a aparição de um modo mais profundo, sobre Nossa Senhora de Fátima, que é extremamente rica. E aí a gente quer trazer, então, o contexto maior da revelação, então, em Fátima, né? E aí existe um dado momento, uma aparição, que Nossa Senhora aparece e Lúcia diz a ela: olha,
eu quero pedir pela cura de um doente. Então, Nossa Senhora responde para ela, fala, ó, eu queria pedir a cura de um doente, de fulano. Então, a Nossa Senhora responde para ela, se ele se converter, ele será curado durante o ano. Entendem? É uma condicional. A revelação é um condicional. Então, a Rússia não vai espalhar os seus erros pelo mundo se houver a consagração. Então, a Rússia é o meu imaculado coração. Se houve, aí existe um grande questionamento em relação a isso, né, sobre essa consagração, que na verdade demorou a ser realizada, há uma nuvem aí sobre se foi realizada da maneira que deveria ser, e na verdade não foi a consagração da Rússia, foi a consagração do mundo todo. E aí o que nós temos? E uma coisa que é fato da realidade, é impossível dizer que não, que é que a Rússia espalhou os seus males pelo mundo. Quem pode dizer que o socialismo não cresceu aqui na América Latina? Quem pode dizer que não cresceu, então também ali espalhou-se, né, ainda mais pela Rússia, não se espalhou pela Europa, né? Como a Europa é vermelha, hoje em dia nós muito bem sabemos disso, né? E o trajado não, mas sob uma nova perspectiva, o que a gente chamaria então de progressismo, mas na verdade sempre essa mesma ideia de combater o cristianismo, de combater a Igreja Católica Apostólica e Romana, porque a Igreja é um grande entrave, é uma grande obstrução ao poder deste mundo. Para que os poderosos possam mandar, é necessário que as pessoas não tenham fé. Então não querem que sejamos católicos, não querem que sejamos cristãos, porque o cristão, ele age segundo uma ética própria, o cristão, ele é mais livre, o cristão não age segundo o Estado, o cristão age segundo a sua consciência, segundo aquilo que o Senhor ensina através da sua santa igreja. Então sim, a igreja é um grande problema, foi um grande problema e continuará sendo um grande problema para que a dominação de uns pelos outros ocorra. Existem poderosos nesse mundo inspirados pelo mal, inspirados pelo demônio, com o objetivo de dominar as consciências. É um objetivo de poder. As pessoas relacionam poder unicamente com o dinheiro, mas não, o dinheiro é só uma forma de poder e, na verdade, é uma das das menos importantes, eu quero te dizer. O que é um poder? O poder é quando uma pessoa tem a capacidade de mandar outra pessoa a fazer alguma coisa e aquela outra pessoa obedecer. Então, será mais poderoso quem mais pessoas conseguir obrigar a fazer alguma determinada coisa. Pior ainda, mais poderoso é quando uma pessoa simplesmente manda e a outra simplesmente obedece. Há uma tara dos poderosos por se tornarem mais poderosos, como se eles soubessem qual rumo este mundo tem que tomar. Nesse âmbito socialista e comunista dessa criação do mundo novo, que é, na verdade, inspirado nas próprias Sagradas Escrituras. Como assim? É para o mal, mas inspirado, porque o que o comunismo quer é o céu na terra, mas sem Jesus. Nós vamos proclamar, o homem vai proclamar o paraíso em que todos são iguais, em que todos vivem sob as mesmas circunstâncias, em que todos são felizes. Esse mundo perfeito que não vai chegar neste mundo. Desistam. As pessoas muito apegadas à política precisam entender isso. Eu não quero de nenhum modo dizer que você não possa aí defender o seu candidato, enfim. Dentro, claro, que esse candidato que eu te peço é que seja um candidato que razoavelmente, ao menos, represente a nossa moral cristã, a nossa moral católica. Mas, infelizmente, nesse mundo não é assim que nós vemos. A condição vai piorando, piorando, piorando e piorando cada vez mais, porque as pessoas têm se entregado ao mal cada vez mais. Então, essas ideias vão sendo, então, propagadas pelo mundo e as pessoas, né, é um outro poder que se tem, é justamente o poder intelectual, que é um poder extremamente importante. E é por isso que há, da parte desses poderosos, né, do mundo afora, um desejo de dominar, de ganhar a mentalidade das universidades, a ganhar os intelectuais,
Vejam como intelectuais lá na França, há muito tempo atrás, como Robespierre e Rousseau, tiveram influência muito grande sobre a vida das pessoas. Na verdade, o rumo do mundo, muitas vezes, é muito, muito influenciado, para não dizer guiado, por um pequeno conjunto de intelectuais que tem um poder muito grande de entrar nas consciências das pessoas e fazer ali uma verdadeira mudança. É aquela atitude gramsciana, né? Aquele plano de Gramsci que é de transformar as pessoas em socialistas sem que elas possam perceber. E aí, através da arte, né, dessa pseudo-arte, através de filmes, através de livros, de literatura, hoje em dia de séries, do teatro, essa mentalidade revolucionária vai sendo inserida no coração das pessoas. De modo que elas não conseguem, muitas vezes, sair delas, porque chegou não através de um discurso lógico, mas através de pensamentos e sentimentos e reflexões. Quando você lê um determinado livro, vê uma determinada série, tudo aquilo que é dito ali vai estimulando a sua imaginação, trabalhando a sua imaginação, e se você não tiver uma pessoa de discernimento, você pode acabar por acreditar na mentira que está sendo vendida ali. E isso acabar te prejudicando em relação àquilo que você crê, em relação àquilo que você acredita. Então, o poder intelectual, através dos artistas, através dos intelectuais, dos homens inteligentes, digamos assim, vai sendo introduzido na mente das pessoas, fazendo uma verdadeira revolução nesses corações. E daí nós temos também a chegada, então, às Olimpíadas, em que esses artistas aí, digamos assim, não só com preconceito, mas com desprezo ao cristianismo, fazem, então, uma santa ceia, misturando, então, com ocultismo, com paganismo, com o deus Dionísio na frente pintado de azul, numa encenação ridícula, feia, cafona, de um gosto terrível. Horrível. Não vem falar que aquilo foi bonito, porque não foi. A arte, ela é extremamente importante para o ser humano, né? A beleza é, na verdade, a forma da verdade, já diria Platão. E há uma grande importância na arte, uma grande importância na beleza. E aí, esses artistas, digamos assim, fazem a abertura das Olimpíadas daquele modo, daquela maneira, entrando, então, no coração de muitas pessoas, colocando no coração de muitas pessoas um desprezo à fé, um desprezo ao cristianismo, um verdadeiro deboche à fé de tantas pessoas em relação àquilo que essas pessoas acreditam. E é triste porque um único jogador ali, um único atleta que porventura faça em nome do Pai, ou que em Libras faça uma encenação que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, corre risco de ser punido, porque não pode nada religioso. Espera aí, eu posso debochar da fé cristã, essa liberdade que essas pessoas pregam permite que a fé cristã seja debochada, mas não pode haver nenhum tipo de apologia. Que balança é essa? Que moral é essa? Que mentalidade é essa? Em que a apologia não é possível, não é aceita, mas o escárnio é, frente à fé de tantas e tantas pessoas. E aí relembrar a vocês a importância do cristianismo para a França, para a civilização ocidental. As pessoas talvez não tenham muita ideia disso, mas o homem não nasceu com código moral. Os estados têm a sua organização hoje em dia, as suas leis e as suas constituições, porque o cristianismo as deu. A Constituição brasileira é baseada no cristianismo. E não venho dizer, os próprios ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade são ideais cristãos. Como um padre diz, são ideais cristãos que enlouqueceram, porque a igualdade, a liberdade e a fraternidade, que advém do cristianismo, na verdade são interpretados de uma maneira totalmente errada, para inspirar pecado, devassidão. Sim, se você pode andar na rua razoavelmente, de forma razoavelmente tranquila, porque há o respeito em relação à vida, isso advém do cristianismo. As leis que nós temos, inspiradas na igualdade, na liberdade, na fraternidade, advém não da Revolução Francesa, advém do cristianismo.
As bases da nossa civilização são, como nós já dissemos aqui, o direito romano, a filosofia grega e a fé judaico-cristã. Então, estão cuspindo no prato que comeram. Como um filósofo disse, né? Visite a França antes que acabe, porque o futuro é triste. Certamente o futuro é triste do ponto de vista moral, também, como nós já dissemos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Então, é bonito nós percebermos da parte do céu que há, na verdade, esse aviso em relação àquilo que vai se suceder, àquilo que vai acontecer. Mas, então, os artistas desse tempo trabalham, então, uma mentalidade anticristã, com o objetivo de descristianizar a França, com o objetivo de descristianizar o mundo, com o objetivo de ridicularizar e fazer com que a fé seja cada vez menos frequente, com o objetivo de que as pessoas vivam sem um Deus. Não porque eles acreditem verdadeiramente nisso, né? Mas principalmente porque o objetivo deles é dar poder a quem tem mais poder. Um monte de cegos caminhando sem saber por onde vai. E para quem vai dizer que é arte, aquela ceia, né? Com aquelas drag queens ao lado, misturado ali com o ocultismo, com o rito pagão, com Dionísio de Arrasú representando ali o deus grego do vinho, né? Dionísio no centro de azul. Observem bem a estética daquilo ali. Agora, faça uma comparação. Faça uma comparação com, por exemplo, a arte grega, como aquilo remete à beleza, como aquilo remete à perfeição. Visite, então, na mesma França, o Louvre, a parte de arte grega. Visite no Museu do Vaticano, a parte de arte medieval, a parte de arte grega também. Vai visitando e vai vendo. Até mesmo no Renascimento se encontra certamente muita coisa boa. Como aquilo transcende. Eu me lembro de quando fui, de modo especial, ao Museu do Vaticano, como eu saí de lá totalmente mexido com tanta coisa bela, com tanta coisa linda. E como a arte tem um poder de transformar e de mexer profundamente algo em nós, de nos remeter a algo maior e a algo efetivamente espiritual. Nós podemos fazer um exemplo simples com as imagens. Eu tenho duas imagens aqui do lado, um crucificado aqui, e como as pessoas às vezes vêm aqui em casa, olham essa imagem, elas se sentem tocadas ao ver essa imagem, porque são de uma beleza muito grande. Porque remetem ao religioso, remetem ao céu, remetem à presença de Deus. Ao invés desse triste escárnio. Quantas Olimpíadas tão bonitas, na verdade, não houveram aí aberturas de Olimpíadas tão bonitas, que realmente cultivam o bom, o belo e o verdadeiro, que nos remete a algo maior, a algo sublime, e não isso, né? Vamos dizer assim, que foi apresentado na França, né? E a importância da estética para o homem, para o crescimento do homem, até mesmo para o crescimento espiritual do homem. Mas nós vemos ali aquele cavaleiro branco, né, caminhando ao frente de um pelotão com as bandeiras das delegações, com um tom anticristão e apocalíptico, muito triste. Até o martírio de São Denis foi representado de uma maneira nefasta, de uma maneira indecorosa na abertura dessas Olimpíadas. Nós podemos lembrar, né, já que a gente está falando da França, que está tão longe daqui, mas no sábado, num sábado aqui no Brasil, o show da Madonna, também com profanações, com aquelas cenas tristes, sexuais, para dizer o mínimo, né, naquele show, um escárnio ao cristianismo, algo de verdadeiramente diabólico, presente de graça, para todo mundo ver. Para as crianças que quiserem ir, pudessem, sem nenhuma restrição, não é verdade, de entrada. Nós tivemos que ver não, né? Quem viu, mas quem esteve lá viu aqueles artistas nus, em posições, gesticulações indecorosas, para dizer o mínimo. E se nós formos mundo afora aí, as apresentações de Sam Smith, aquele cantor, que começou muito bem, mas depois foi acabando por se perder, né? Acabou por se perder
E aí com apologias mesmo ao demônio, ao oculto, ao mal. É este, né? E eu poderia citar outras tantas situações aqui em que o cristianismo é ridicularizado, em que há uma apologia ao mal, ao demônio, ao satanismo. E nós poderíamos ainda ir mais profundamente, porque dizem que o cristianismo ele acaba oprimindo então essas minorias, né? Mas nós queremos lembrar aqui um holocausto que acontece de maneira quase que imperceptível, não sendo relatado pela mídia, mas são mais 60 milhões de cristãos, mundo afora, que já foram assassinados pelo fato de serem cristãos. Ninguém fala disso. Ninguém fala da quantidade de pessoas que morrem por causa da sua fé. Nós vivemos no Brasil, graças a Deus temos ainda, até certo ponto, uma certa liberdade, mas também não sabemos até quando isso vai ser, dado ao evidente caminho, né, que o governo brasileiro tem tomado e aquilo que ele apoia. Não estou falando nada aqui que as pessoas já não saibam. Mas quantos cristãos, mundo afora, não são assassinados brutalmente por serem cristãos? E vem me falar que o cristianismo ele desrespeita então as minorias, que o cristianismo é um poder, vem de um poder patriarcal que oprime. Não, ele é, para dizer o mínimo, cofundador, para dizer o mínimo, cofundador da sociedade ocidental. E deste país que nós estamos, e da França revolucionária, França, que fizeste com o teu batismo? E nós poderíamos perguntar ao Brasil, Brasil, o que fizeste com o teu batismo? Tu que já fois um dia, terra de Santa Cruz. E aí, claro que a represália referente a isso, ela aconteceu, represália não, né? Mas houve algumas declarações, né? A Conferência Episcopal Francesa, por exemplo, fez uma nota de repúdio dizendo, abro aspas, né? Desejamos que eles compreendam que a celebração olímpica vai muito além dos preconceitos ideológicos de alguns artistas. E como é bonito esse período de Olimpíadas, como o esporte tem uma função muito bela. Se você vir ali como aqueles artistas, aqueles jogadores e atletas de um modo geral precisaram se esforçar ao longo de uma vida toda, dedicando então a sua vida, vencendo ali todas as dificuldades psicológicas, mentais, corporais. Eles treinam e pode vir uma lesão e tirar eles daquele sonho olímpico, né? Vejam, por exemplo, o Djokovic, o tenista, né? Em que ganhou vários títulos aí, os Grand Slams, todos várias vezes, mas que não tinha levado ainda uma medalha de ouro, e com o joelho, tendo operado há pouco tempo o joelho, né? Estava lá já sofrendo ali, dando o que tinha para poder realizar esse sonho de ganhar então uma medalha. Então, como é bonito o esporte, fala da superação de si, da superação do outro, da luta humana pelo aprimoramento, por ser melhor. Espírito de competitividade, nesse sentido, ele é extremamente positivo. Mas até ali conseguiram chegar, até ali conseguiram alcançar. E nós vemos a questão moral da França, né? Com o seu presidente Macron, que conseguiram então colocar o assassino, né? Não vou falar o nome, mas o assassinato dos bebês aos ventres de suas mães, fazer parte então, esse direito, né? Direito a esse assassinato, colocado então na Constituição francesa. E é interessante que, não sei se vocês viram a história da Céline Dion, que ela que está passando por uma situação de doença grave, mas conseguiu cantar de uma maneira muito, muito bonita. Ela mesma diz que ela deve a vida dela a um padre, porque seria então assassinado no ventre da mãe, não fosse a intervenção então de um padre, né? Não há nada de novo no deboche contra o cristianismo. Na própria Revolução Francesa, né, em 1793,
uma mulher nua, né, caracterizada ali de deusa razão, foi levada então à Catedral de Notre-Dame, né, de Paris, mais importante igreja então de Paris. Nua então foi colocada no altar e foram exibidas perversões sexuais, digamos assim, no altar então daquele templo. É essa a França, é esse um retrato do mundo. E o objetivo dessas pessoas é descristianizar a França, descristianizar o mundo, é acabar então com a fé. A França sai ainda mais manchada, ainda mais suja, ainda mais indigna disso tudo que aconteceu. De todo esse episódio lamentável, mas é isso que está na mente do francês. É isso que está na mente da intelectualidade de um modo geral. E não dá para se esperar mais do que isso. Cegos guiando cegos. Pessoas perdidas. Perdidas, perdidas. A gente sabe que o desprezo à religião, à fé, ele leva ao mal, ele leva ao terror psicológico, ele leva à violência. Quando não agimos de acordo com a nossa consciência, quando não temos nenhum parâmetro moral para poder nos guiar. Né? Tem uma frase do Pierre Vergniaud, que é o líder dos girondinos, na época na França revolucionária. A revolução começa ali contrária ao rei, vocês tinham os girondinos e os jacobinos, eles estavam numa quadra de tênis. Os jacobinos eram os mais revolucionários, deram então a que a gente pode chamar aí dos socialistas hoje em dia, e os comunistas /socialistas, né? E os jacobinos, os girondinos eram mais moderados, ficaram à direita, por isso que é esquerda e direita, né? E os jacobinos, os girondinos mais moderados, né? Não eram contrários ao rei, tinham uma maneira, acreditavam então numa maneira mais tênue de resolver os problemas franceses na época. E ele diz: a revolução é como Saturno, devora seus próprios filhos e no fim dá à luz o despotismo com todos os seus malefícios. Né? E quantos malefícios, né, a revolução acaba por trazer, então, esse espírito revolucionário acaba por trazer ao mundo, né? O Olavo de Carvalho disse, né, visite a França antes que acabe. E essa degradação é, como eu falei, sob todos os pontos de vista, moral, econômico, social. E é interessante, né, já vou terminando então a minha fala, né, sobre esse episódio tão triste que o mundo inteiro então viu. Nós tivemos então aquele apagão da Sacré-Cœur, né, aquela igreja sacré, né, sagrado, Cœur, coração. A igreja foi construída, eu tive a oportunidade de ir lá, é uma igreja linda, uma das partes mais bonitas da França. E vocês têm lá também, vocês podem olhar nos meus destaques lá, a fotos da igreja. É uma igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, que foi construída com o objetivo de, como reparação, como para reparar mesmo os pecados da França. São muitos pecados, né? Nós podemos ver um pouco aqui. E no ponto mais alto, então, da França, né, é colocada a igreja da igreja você consegue ver a França toda lá embaixo, e de uma maneira muito bonita. O Santíssimo Sacramento é adorado ali 24 horas por dia, há mais de 100 anos. Dia e noite e dia, está havendo ali adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Você chega lá, está tendo adoração, você sai, está tendo adoração, com muitas missas. E naquele apagão, só a igreja de Sacré-Cœur ficou, então, iluminada. E a França, Paris, né, na verdade, a cidade-luz, ficou apagada. Ficou apagada porque a verdadeira luz, ela continuou brilhando. E ela vai brilhar eternamente. Não há poder maligno, diabólico, intelectual, financeiro, militar, que vá apagar a luz que é Jesus. Podem lutar o quanto quiser. Podem profanar o quanto quiser. Podem fazer o que for. Jesus venceu. E nós estamos aqui para trabalhar defendendo os direitos de Deus. Estamos aqui para trabalhar para que nós possamos vencer com Ele. Porque Jesus venceu. E ninguém vai mudar isso na história. Jesus venceu. Jesus é vencedor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.